Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Elvis aqui, trazendo mais um conteúdo aí para ajudar vocês nos estudos. Dessa vez, princípio fundamental da contagem aí, que comporta, o conteúdo gigantesco de análise combinatória. Então vamos lá. O princípio fundamental da contagem estabelece de quantas maneiras dois ou mais eventos correlacionados podem ocorrer. Vamos para esse exemplo aqui para ficar mais claro, tá bom? Então vamos lá. De quantas maneiras uma pessoa pode ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B? Então, ela vai sair daqui e vir para cá, só que ela precisa necessariamente passar por B. Então, ela tem esse caminho 1, 2 e 3. Para o caminho 1, ela tem essas duas opções X e Y para chegar no C. Para o caminho 2, ela tem X e Y também para chegar no C. Consequentemente, para o 3, ela também vai ter essas duas opções. Então, com isso, a gente consegue visualizar um diagrama, que esse diagrama ele é chamado de diagrama da árvore. Então, isso é bastante importante para esse conteúdo, esse entendimento. Outra maneira desse diagrama ser convencionado aqui, dele ser escrito, é dessa maneira aqui também. Então, para a possibilidade, no caso, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Tem essa possibilidade 1, como eu falei, e a possibilidade x e y. Então, eu tenho essa maneira aqui de chegar de A até C. Eu tenho essa maneira, então eu tenho essa maneira, totalizando aqui 6 maneiras com essas possibilidades de chegar de A até C, tudo bem? Outra coisa que a gente pode notar é que a gente tem esses dois fatores, que nesse caso eu tenho essas 3 possibilidades, tá aqui, que multiplica essas duas possibilidades encontrando 6 maneiras. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês para a gente observar bem rapidinho, tá? Que eu já passei isso aqui em sala de aula e vocês já estão ligadinhos, só para fazer aqui uma revisão legal. Então vamos lá, ó. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos, isso aqui é importante, né? Ó, quantos números naturais? Então a gente está olhando aqui para o conjunto dos naturais, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5 ou infinitamente positivo, né? Então de 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes. Então isso, com essa consideração, é possível escrever utilizando os algarismos 1, 2 e 3. Então, pensando em um número que tem 3 algarismos, 213, 321, 132, então eu posso criar um diagrama da árvore para essa problemática. Então, centena, dezena, unidade, nesse caso, esse número vai ter centena, dezena, unidade. Então, eu espero que vocês consigam recordar aí desse conceito fundamental. Então, para a primeira opção aqui, eu posso usar essa possibilidade, a possibilidade de usar o número 2 aqui na dezena, e a possibilidade, se eu usei esses dois, me resta apenas a possibilidade 3. Encontrando aqui essa maneira, esse número aqui. Analogamente, se eu usar aqui essa possibilidade, entre esses três, usar o 1, eu tenho essas duas possibilidades, mas eu vou usar agora o 3 e vou encontrar, justamente essa única possibilidade que é usar o 2, encontrando aqui 132. Analogamente para os outros, inicialmente na centena, eu vou também utilizar os outros números, como possibilidade de montar esse número de 3 algarismos. Então, o que vocês conseguem visualizar aqui são 3 números com 3 algarismos distintos, tudo bem? Então, eu tenho 6 maneiras de ordenar, de escrever esse número utilizando esses 3 números aqui, tudo bem? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Eu também posso olhar dessa maneira, Então, eu tenho 3 casinhas para colocar esses números, centena, dezena, unidade. Para a centena, eu tenho essas 3. Para a dezena, se eu usar uma aqui, eu vou ter duas, Vou ter duas. E para a unidade, eu vou ter apenas uma, ok? Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6, ok? Esse outro exemplo aqui, pessoal, é bem legal. Eu também passei em aula, estou passando aqui para vocês para reforçar. Quantos números naturais que é parecido com o outro, Bem igual ao outro, só que agora eu aumento aqui a quantidade de números. Então, quantos números naturais de 3 algarismos distintos é possível escrever utilizando os algarismos 3, 5, 7 e 9? Então, mais uma vez, se é um algarismo, se é um número que tem 3 algarismos,
Então, centena, dezena, unidade. Para centena, eu vou, né, plotar esse número aqui bem fixo. Eu vou fixar esse número 3 e como possibilidade, né? E aí, para dezena, eu vou ter 3 possibilidades, 5, 7 e 9. Só que se eu usar uma aqui, na dezena, eu ainda vou ter mais 2 opções para unidade. Então, formando aqui um número, né? Formando aqui outro número. Então, só para essa configuração, eu tenho 2 maneiras. Então, todas essas possibilidades, como vocês observam, elas vão cair justamente nessas configurações, nessas maneiras. Então, fixando 3. E se eu fixar o 5? Também eu vou ter essa mesma configuração, é claro, com números diferentes. Mas também eu vou ter 6 maneiras. Analogamente, se eu usar o 7 na centena, eu vou ter configurações semelhantes a essa, né, com esse diagrama da árvore, também com 6 maneiras. E se eu fixar o 9 na centena, eu também vou ter 6 maneiras. Se eu somar essas maneiras, eu vou ter 24 maneiras de escrever justamente esse número de 3 algarismos distintos, utilizando os números 3, 5, 7 e 9. Então, essas minhas possibilidades para mim conseguir essas maneiras. Então, eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem dessa maneira aqui, né, pessoal? Nessa modelagem, nessa configuração, no diagrama da árvore, mas também eu posso utilizar essa análise, né, multiplicativa aqui, esse princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem aqui, que vai dizer para a gente que na centena, de acordo com isso que a gente tem no enunciado, né, a gente tem 4 números, eu posso usar 4 números aqui para a centena. Se eu usar um aqui, me resta 3 para a casa das dezenas. Se eu usar um aqui desse 3, vai me restar 2 opções aqui, né, 2 possibilidades para a casa da unidade. Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 maneiras de escrever esse número, não é? Com 3 algarismos distintos. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês essa atividade, tá? Para casa. Agora, percebam, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo problema, só que agora com 5 números. Então, você vai ter mais possibilidades, ou seja, você vai chegar a mais maneiras de escrever esse número com 3 algarismos distintos, é claro, olhando para os números naturais, que são esses daqui também. Ok, pessoal? Deixa um like aí para ajudar o canal do professor e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.